Então, nessa noite nós vamos falar sobre uma palavra, e o título ainda não está ali, mas daqui um pouquinho vai vir, que é o seguinte: você tem azeite? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você tem azeite? Quem tem azeite aí, gente? Todo mundo tem azeite? Amém. Quem não tem, hoje vai encher a vasilha, igual aquela viúva. Pegar muitas vasilhas e vai encher. Amém. Glória a Deus, então. Então nós vamos falar sobre a palavra que está lá em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Essa parábola é uma parábola muito interessante. E o Senhor Jesus, ele falava por parábolas. Existem várias histórias, várias parábolas, misericórdia, várias parábolas. E o que é uma parábola? Parábolas são histórias cotidianas que o Senhor Jesus usava para trazer o reino de Deus, o entendimento do que é o reino de Deus e as coisas celestiais. Então ele usava parábolas para falar com o povo. E nessa parábola ele vai falar sobre as 10 virgens, e começa assim o texto. Ele começa falando o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola vai falar, logo antes, aqui é o capítulo 25, no 24, Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E aqui ele começa a falar várias parábolas. E é muito interessante essas palavras, essa parábola, é muito interessante. E eu percebo que nós não temos falado muito, nós não falamos muito sobre a volta de Jesus, né? Nós precisamos falar mais sobre isso. A palavra diz que nós devemos nos consolar uns com os outros sobre a volta de Jesus. Nós devemos nos alegrar quando falarmos sobre a volta de Jesus. Mas muitas vezes nós só lembramos que Jesus vai voltar quando existe uma catástrofe, quando existe alguma situação que foge do nosso controle, quando o Senhor nos dá um sinal. A palavra fala que no final dos tempos haveriam muitos sinais da volta de Cristo. E aí nós começamos a lembrar. E os sinais são para isso, para nós nos prepararmos. Mas nós devemos falar o tempo todo sobre a volta de Jesus, porque a volta de Jesus, ela é iminente. A volta de Jesus, ela é uma verdade, é uma realidade que nós precisamos estar sempre lembrando uns aos outros da volta de Cristo. Nós precisamos falar sobre a volta de Cristo e não ter medo da volta de Jesus. E aqui Jesus está falando, o próprio Jesus está falando. E aqui ele compara o reino de Deus a um casamento. Nós sabemos que o casamento é algo muito simbólico para os judeus e para nós também, para os cristãos.
Sempre quando eu vou no casamento eu fico emocionada, porque eu lembro das palavras de Jesus. Um casamento, ele fala de uma aliança do noivo com a noiva. E o casamento judaico, ele é cheio de simbologias. Eram 7 dias de festa. Interessante que no casamento judaico, o pai do noivo preparava toda a festa. E só ele sabia o momento certo em que o noivo deveria ir buscar a noiva. E quando estava tudo preparado, então ele dizia: meu filho, pode ir buscar a sua noiva, agora está na hora. E a palavra de Deus nos diz que ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Só o Pai Celeste, Ele sabe o dia. Alguns dizem assim que, até tem algumas brincadeiras, né? Que fala assim que o anjo já está com a trombeta aqui, ó. Se ele der um espirro, né? Vai tocar a trombeta. A gente brinca, né? Mas é uma realidade. Está tudo sendo preparado. E existiam ali 7 dias. Havia 7 dias de festa. E essas 10 virgens que ele está falando eram damas de honra. Aquelas que acompanhavam o cortejo. E aqui a Bíblia vai nos falar que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Virgem, a palavra virgem quer dizer pureza, santidade. As 10 eram virgens, puras, santas. As 10 estavam preparadas. As 10 estavam arrumadas, cheirosas, com a roupa pronta. As 10 estavam esperando o noivo. 10 virgens, sinal de pureza. E a lamparina, e fala o seguinte, que as 10, tomando a sua lamparina, saíram a encontrar o noivo. Todas elas foram encontrar o noivo. E levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Lamparina, aqui nós temos uma lamparina. Bonita essa lamparina, né? Vocês gostaram? Vocês acharam bonito? Sim ou não, gente? Sim, pode falar a verdade. Se não achou, pode dizer, não achei. Bonita, né? Então, todas elas pegaram uma lamparina. Quando fala lamparina, é uma pequena lâmpada. Ela é individual. E naquele tempo eles usavam a lamparina para tudo. Era um objeto muito, muito importante na vida das pessoas, porque eles não tinham a luz como a gente tem hoje. Então a lamparina era algo individual. Cada um tinha a sua lamparina para acordar de noite, para andar, iluminar o caminho, para que os animais peçonhentos não viessem, para que eles conseguissem ver o caminho à noite, iluminar tudo. Eles usavam uma lamparina. Claro que essa aqui é uma lamparina moderna, estilizada. Naquele tempo era uma lamparina feita, mais comum, era feita de barro. Ela era bem pequena. Ela era individual. Cada um carregava a sua. E a lamparina, ela simboliza a nossa vida. Uma pequena lamparina, aonde o Senhor coloca o óleo e nós ficamos cheios da presença dEle. Então a nossa vida, ela representa uma pequena lâmpada, aonde o Senhor vai encher da sua presença. Isso simboliza uma lamparina. E todas estavam com as suas lamparinas acesas. Todos nós aqui estamos com as nossas lamparinas acesas quando nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida a Ele. Nós recebemos da sua presença. Nós temos a nossa lamparina acesa. Mas aqui está falando que existiam 5 loucas, nécias, insensatas e 5 prudentes. 5 eram prudentes. E fala o seguinte:
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite na sua vasilha. Aí está a diferença. Todos tinham a vasilha, todas elas estavam arrumadas, preparadas, esperando o noivo. Porém, as prudentes levavam azeite na sua vasilha. E as nécias não levavam azeite. E aqui vai falar que, tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Gente, o sono, ele é algo humano. O sono é algo que quando a gente está muito cansado, quando a gente está muito triste às vezes, quando a gente está com fome. Eu já vi histórias em que mães não tinham que dar de comer aos seus filhos. Dava o que tinha e mandava dormir. Não sei se você já passou fome na vida, mas eu já vi testemunhos de pessoas que passaram fome. E que dormiam para passar fome. Então o sono é algo pesado. O sono é algo que nós não conseguimos conter o sono. O sono, ele é inevitável, porque ele vem através do cansaço. Ele vem através das dificuldades, das lutas. Ele é humano. Todas adormeceram. Não foram as 5 nécias, as loucas, que adormeceram. As prudentes também adormeceram. Então aqui, a questão não é não adormecer. A questão aqui é dormir com óleo. É ter óleo. É ter reserva. Mas nós não temos reserva. Muitas vezes somos mais parecidas com as loucas do que com as prudentes. Muitas vezes nós nos parecemos mais com as noivas insensatas, com as virgens insensatas, do que com a prudente. Nós não guardamos como deveríamos guardar a nossa salvação. E aqui vai falar sobre a imprudente. O que é imprudente? São descuidadas, indisciplinadas, insensatas, nécias. Não produzem o próprio óleo. E o que é o óleo? O óleo representa a intimidade, a palavra, a comunhão com o Espírito Santo. O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos deixou esse presente, que é o Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não existe luz. Sem o óleo não existe luz. Estamos em trevas. Não conseguimos discernir as coisas. Nós precisamos do óleo. Lá em Êxodo 27, 20. Vamos ler essa passagem? Olha aqui o que fala. 27, 20. Vai dizer o seguinte: e ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. É uma ordenança do Senhor ter um azeite para que continuamente exista a luz, para que exista lâmpada acesa no candelabro. Isso é uma ordenança. E vai falar no 21 que é a favor dos filhos de Israel pelas gerações perpétuas. O que é perpétuo? Eternamente, para sempre. Nós precisamos ter as nossas lâmpadas acesas. A nossa vida precisa estar cheia do Espírito Santo. Mas muitas vezes nos parecemos, ou até somos, as 5 virgens nécias, loucas. E aqui é interessante que elas percebem isso quando se escuta o grito: lá vem o noivo, sair a seu encontro. Elas percebem, elas acordam, todas acordam. Já acordou assim com um grito, alguém te chamando? O coração fica aqui a milhão, né? Você acorda e aí todas elas se levantaram, mas as nécias perceberam que estavam sem óleo. Então elas pedem para as prudentes: me dá um pouquinho de óleo.
E as prudentes falam: não, vai comprar. Para que não ocorra de quando o noivo chegar, todas nós estejamos sem óleo. Vai comprar. Sabe a nécia, a louca? É aquele tipo de gente que vive de migalhas espirituais. São os mendigos espirituais, que vivem pedindo, são os pedintes, que pede aqui, que pede ali, que se alimenta da unção do outro, se alimenta do culto de domingo, se alimenta do culto de quarta, mas não produz seu próprio óleo, não vai atrás do próprio óleo. São aquelas pessoas que só querem sugar, como se o outro tivesse a obrigação de produzir o óleo para você. Sangue suga. Lá em Provérbios tem uma palavra que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Sabe aquela pessoa que ela só sabe pedir? Me dá uma carona? Não que seja errado pedir carona, gente, pode pedir carona. Mas aquela pessoa que sempre pede carona: me dá uma carona? Me dá um livro? Paga um almoço para mim? Estou sem dinheiro, paga a luz para mim. Paga não sei o que para mim. Ou então aquela pessoa que só sabe pedir oração. Ela não ora por você, ela só pede oração. Ora por mim, ora por mim. Ela só aceita a mão do pastor na cabeça, mas ela não ora por ninguém. Ela vive de migalhas espirituais, daquilo que cai do altar, sendo que você mesmo pode produzir seu próprio óleo na sua intimidade com Deus, no seu dia a dia com o Senhor. Isso gera, quando você tem intimidade com Deus, gera lastro, gera reserva. Você tem reserva para o dia mau, porque o dia mau vem. E no dia mau, quando vier, não adianta correr para o pastor, não adianta correr para a irmã do coque, não adianta correr não sei para quem, para o profeta, porque o dia mau, quando vier, é você que vai ter que enfrentar. Os seus desertos é você que vai ter que enfrentar. Então eu desafio você, igreja, hoje a buscar o seu próprio óleo, a produzir o seu próprio óleo. Porque o óleo, ele é individual. Nós temos um Deus pessoal. Nós temos um Deus que quer se relacionar conosco, não através de uma pessoa, não através de uma palavra. Eu posso todos os dias me alimentar dessa palavra, mas eu escolho ouvir uma pregação, que é muito melhor. Eu escolho estar atrás de quem tem óleo, quem tem unção, porque afinal de contas a unção que se respeita é a unção que se tem, né? Até um ponto isso é verdade, mas não totalmente, porque eu não posso ficar sugando a unção dos outros e não produzir a minha unção. Que o dia que vier, que a coisa pegar, que a coisa ficar preta, que a coisa ficar difícil, o outro vai estar com a sua lamparina acesa. E no apagar das luzes é que nós vamos ver quem é a noiva prudente e quem é a noiva nécia. É no apagar das luzes. É quando tudo se terminar. Aqui a palavra está falando que: e tardando o noivo, todas foram tomadas do sono. Tardando o noivo, ele demorou para chegar. E a palavra diz que nos últimos tempos muitos diriam assim: mas desde que eu sou criança que eu escuto essa história de Jesus voltar. Que voltar Jesus nada, vai demorar muito ainda. E não se preparam. Muitos falariam que Jesus não iria mais voltar, mas nós cremos que Jesus vai voltar. E não importa se é logo ou se vai demorar muito, nós precisamos permanecer, porque é muito fácil esperar pouco. Quando a gente vai lá no mercado, quem gosta de fila, gente? Alguém gosta de fila? Acho que não, né? Ninguém gosta de fila. Eu não gosto de fila, porque demora, né? Mas quando a fila é curta, aí é fácil a gente esperar. Mas e quando tem aquela fila enorme, aquela que dá o quarteirão ali, vira o quarteirão, muita gente desiste, muita gente não espera.
Assim muitas pessoas também não esperam por Jesus. Não esperam porque a bênção não chegou. Porque vem para a igreja atrás de bênção, não atrás de Jesus. E acha que Jesus, ele tem a obrigação de responder todas as minhas orações, dizer sim para tudo que eu quero, porque muitas vezes eu sou um filho mimado. E Deus está me livrando de algumas coisas. Ele está dizendo não e eu estou insistindo. E Ele está dizendo não e eu estou insistindo. E aí chega um ponto que o Espírito Santo já nem ouve mais. Porque Ele está nos livrando de algumas coisas. E aí a gente se cansa. E aí a gente se decepciona com Jesus. Porque Jesus não está aqui para fazer as nossas vontades. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é um santo que eu me prostro e uma imagem que eu simplesmente me prostro, peço alguma coisa para Ele e Ele me dá. Não é a base de troca. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Isso a gente fazia antes de conhecer Jesus. Jesus não é um guru. Ele não está aqui para fazer a minha vontade, a sua vontade, igreja. Ele está aqui para cumprir o propósito dele na minha e na sua vida, independente de qualquer situação. Mas muitas pessoas se cansam porque a coisa não está boa. Não se deixam moldar pelo Senhor, não vivem os processos de Deus. E aí vai procurar outra igreja, como se o problema fosse a igreja na nossa vida. E aí vai procurar outras orações, e vai sugar outras unções, e vai atrás de outras palavras que vai de encontro ao seu coração. Porque muitas vezes nós não aceitamos a palavra que o Senhor tem para nós. E aí quando o pastor fala, não faz assim, simplesmente vira as costas e vai embora. Nós como igreja, nós precisamos ser crentes maduros. Não aquelas crianças que fazem birra quando o pai não dá as coisas, se joga no chão, faz o pai passar vergonha. Alguém já passou por isso? Acontece quando é criança. A criança pode. Acontece da criança envergonhar seus pais, muitas vezes. Porque é criança. Criança faz birra mesmo, né? Precisa de uma correção, de uma disciplina, precisa, mas é criança, é natural da criança. Eu quero, né? Mas quando a gente cresce espiritualmente, amadurece espiritualmente, a gente pode receber um não e não ficar bravo com Deus. A gente pode agradecer a Deus pelas lutas também, dizer obrigada, Senhor, porque eu perdi tudo na enchente, mas eu tenho vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu um livramento quando o Senhor tirou de mim aquele trabalho. Obrigada, Senhor, porque aquele relacionamento não era algo que o Senhor queria para mim, e eu entendi isso. É não ficar de bico com Deus, é não ficar emburrado com Deus. Isso demonstra imaturidade, insensatez, loucura. Isso faz parte da noiva das virgens imprudentes. Mas nós temos as virgens prudentes, que é aquela que é vigilante, sensata, moderada, preparada, cuidadosa, diligente, sempre com reserva, esperando o noivo. Ela não se cansa. Não importa se ele vai chegar amanhã, se ele vai chegar o ano que vem. O importante é que ela sabe que ele vem. Ela não se cansa. Ela é cuidadosa em tudo que ela faz, no servir. Ela é cuidadosa em casa, com a sua vida devocional, com o seu dia a dia, com o seu secreto, com a sua palavra, com a palavra, com a leitura da palavra. Ela vai se enchendo de olhos, se enchendo de olhos, se enchendo, porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela não fica esperando pela pregação de domingo. Quando ela vê a pregação, ela se alegra, ela celebra, mas ela vai conferir para ver se é aquilo mesmo que estão falando, se a Bíblia fala aquilo mesmo, porque ela é prudente. Prudente. Ter reserva é uma responsabilidade pessoal.
Eu não posso ter reserva para os outros, e os outros não podem ter reserva para mim. É sua lâmpada, é a sua vida que precisa ser cheia por quem? Por você mesmo. Porque quando a gente é criança, a gente é nutrido, a gente recebe tudo pronto, alimento pronto, roupa passada, tudo pronto. Ok? Cresceu, a gente tem que começar a assumir algumas responsabilidades. Maturidade. A gente começa arrumando o quarto, a gente começa limpando, varrendo. A gente começa tendo uma vida de disciplina espiritual, jejum, palavra, oração. A responsabilidade da nossa vida espiritual não é do pastor. O pastor está aqui para orientar, para ensinar, para apacentar, para cuidar da ovelha. Mas não é responsabilidade dele. A sua reserva, a minha reserva, é responsabilidade minha. E quando Jesus voltar, se eu não estiver preparada, se a minha lâmpada estiver apagada, Ele vai olhar para mim e vai dizer: eu não te conheço. E eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu quero entrar para as bodas do Cordeiro. E eu sei que você quer. Você tem reserva? Você tem óleo? E se amanhã vier o dia mau? Sabe que ontem eu conversava com uma irmã que perdeu um filho. Não vou citar o nome dela aqui porque eu não pedi permissão. Ela perdeu um filho e eu estava conversando com ela, perguntando: como é que tu está? Tu está bem? Como é que está o processo? Está precisando de alguma coisa? E eu quero te dizer que eu saí mais consolada do que ela. Eu saí tão edificada daquela conversa, porque ela dizia assim: está doendo, está difícil, mas eu sei que Deus cumpriu o seu propósito na minha vida. Ela passou por uma perda, ela perdeu um filho, ela passou por uma enfermidade, ela quase perdeu a vida, mas ela disse: lá no hospital ele estava comigo. Sabe por que ela falou isso? Porque ela tinha reserva. Porque ninguém sabe o dia mau quando vier. Ninguém sabe se amanhã o Senhor não vai nos pedir alguma coisa, alguma renúncia. E essa mulher, eu falei para ela: meu Deus, que fé. Ela falou: eu não digo que não está doendo, está doendo, eu sinto saudade, eu sinto falta, dói muito, mas eu estou convicta, estou certa que o meu Redentor vive. Tem dias que eu choro muito, enfrentando o luto. Eu não consigo entender a dor de uma mãe perder um filho. Eu nunca perdi um filho, eu não consigo entender. Deve ser a pior dor do mundo perder um filho. Mas ela dizia: eu tenho meu Senhor. Eu estou vivendo os processos, mas eu estou firme com Ele. Eu não estou de mal com Deus, eu não estou triste com Deus, eu não estou acusando Deus de ter levado meu filho. Eu estou em paz, porque eu sei que o Senhor cumpriu o propósito dEle na minha vida. Vocês lembram de Jó? Jó, a palavra fala que ele era um homem reto, um homem temente a Deus. E o Senhor diz para Satanás lá, fala assim: viste meu filho Jó, homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal. E Satanás fala assim: deixa eu tocar nele. Assim é fácil, né? O Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele. Pode tocar. Só não toca na vida dele. E a gente sabe da história que Jó perdeu tudo. Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Se coçava com um caco de telha assim, ó, tanta ferida que ele tinha. E para ajudar, tinha os amigos que vinham procurar pecado na vida dele e acusar ele. E para ajudar mais ainda, ele tinha uma mulher que era nécia, que era louca, que era insensata, que dizia assim: amaldiçoa o teu Deus e morre.
Mas Jó permaneceu firme. Foi para o secreto. Sabe por que Jó permaneceu? Porque ele tinha reserva. Porque ele tinha óleo. Porque ele tinha vida com Deus. Não é porque Jó era um homem reto, mas é porque ele tinha óleo na botija. É porque Jó conhecia o Senhor. Ele fala, no final ali, ele tem uma conversa muito interessante com Deus. E ele fala: antes eu conhecia de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Na hora da dor, da tristeza, ele conheceu o Deus de fato. Ele conheceu o Deus que pode todas as coisas, que pode tirar tudo de nós. Mas a gente não pode perder a fé. A gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder o óleo. Nós não podemos perder. Aqui está falando que todas dormiram. Todas. Não foi as loucas, as nécias. Todas adormeceram. Aqui está falando que todos nós fraquejamos, meus irmãos. A nossa humanidade grita às vezes. E chega na hora da tristeza, da dor, de alguma situação terrível que nós estamos passando, que a gente só quer dormir. Às vezes o cansaço mesmo. E lá no Getsemane, em Marcos 14, 32, também vai falar de uma situação. Vamos ver, Marcos 32. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. O nosso Jesus, o meu Jesus, ressurreto, que hoje está nos céus, reinando, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando em glória. Ele sentiu angústia, ele sentiu dores. E no livro de Isaías, ele é chamado de homem de dores, que sabe o que é padecer. Esse é o nosso Jesus. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Se te for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Tu não pudeste vigiar nem uma hora? Pedro, nem uma hora. Tu pode orar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis? Repousais. Basta, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui Jesus está no Getsemane, suando gotas de sangue, e ele pede para os seus discípulos: vigiem, orem comigo. Mas eles não conseguiram. Estavam cansados, talvez tristes, talvez decepcionados, talvez frustrados, porque eles queriam que Jesus reinasse, e agora o seu Jesus estava sendo perseguido. Agora eles queriam prender Jesus. Talvez eles estavam com medo. E quando a gente está com medo, eu não sei você, mas eu já passei por situações que eu não conseguia orar direito. Eu só conseguia clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Senhor. A oração de Pedro, quando estava afundando: salva-me, Senhor. Às vezes nós não conseguimos expressar
palavras de tanta dor que estamos. Às vezes estamos somente com gemidos na nossa alma, mas o Senhor está ali. Nós confiamos nele, sabemos que ele vai nos sustentar. Ali eles não conseguiram orar também, eles adormeceram. Então o problema não está em adormecer, o problema não está em dormir. Não se trata de perfeição, se trata de prudência. Aqui não fala 10 virgens prudentes, aliás, 10 virgens perfeitas, 5 perfeitas e 5 nécias. Não fala perfeita, fala nécias e prudentes. Santo, meus irmãos, não é aquele que não peca. Santo é aquele que sempre se limpa, que sempre se arrepende. O problema está em pecar e não se arrepender, cair e não se levantar, falhar e não ter o desejo de caminhar em santificação, em arrependimento. Não é uma pessoa vigilante. Esse texto está nos falando de vigilância. Vigiai, porque não sabeis a hora que vem o seu Senhor. E se o Senhor Jesus vier amanhã em glória? E se Ele vier para cada um de nós pessoalmente? Jesus pode nos buscar. Você está preparado? O que você tem para oferecer para o seu Senhor? Nós precisamos ponderar, avaliar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter azeite, reserva. Nós precisamos buscar a presença. O azeite simboliza a presença. Não adianta eu pregar muito bem, cantar muito bem, ser um ótimo funcionário, se eu não tiver a presença. Não adianta eu dar toda a minha riqueza aos pobres, ter meu corpo queimado vivo, se eu não tiver amor, diz a palavra, e se eu não tiver a presença do Senhor naquele dia, nada vai bastar, não vai adiantar nada. Sabe que quando as virgens loucas, elas pedem azeite para as prudentes dizem o quê? Não vou te dar. E às vezes, nós temos medo de falar não. E nós acabamos entregando algo muito precioso que o Senhor nos deu. Nós não somos prudentes, cuidadosos com aquilo que o Senhor nos entregou. E sabe por quê? Muitas vezes, porque a gente quer ser bonzinho com todo mundo. Mas Deus não nos chamou para ser bonzinhos. Deus nos chamou para ser justo. Mas a gente se estriba na nossa própria justiça. Acha que a gente acha que sabe tudo. A minha bondade, se ela não passar por Deus, ela não é bondade. O que é bom hoje em dia? Qual o conceito de bom? Aquela pessoa que aceita tudo, né? Aquela pessoa que cuida dos animais. Não que a gente não deva cuidar dos animais, né? Mas o conceito de bom é assim: ai, a pessoa muito boa, ela cuida dos bichinhos, ela cuida dos animaizinhos, ai, ela é boa com todo mundo. Isso não é bondade, gente. Isso é obrigação. A bondade de Deus, ela é justa. Porque quando Davi fala para chamarem Mefibosete, ele estava lendo a palavra, ele estava lembrando da aliança que ele tinha com seu amigo Jonatas. Ele diz assim, ele chama Ziba, e ele fala o seguinte: existe alguém da casa de Davi que eu possa usar da bondade de Deus? Da bondade de Deus, não da minha, que a minha é falha. A minha bondade, ela vai até ali, mas Deus vê todas as coisas. O meu amor
ele tem que ser como o amor de Deus, ser lavado pelos rios de Deus. Porque senão o meu amor se torna interesseiro, a minha bondade se torna interesseira. O meu amor é falho, minha bondade é falha. Mas a bondade e o amor de Deus é perfeita. Então, nós não podemos agir por bondade. Não, eu vou te dar, é justo. Quem vigiou, vigiou o tempo todo. Foi lá, teve azeite, buscou azeite. Teve uma vida guardando uma reserva para entregar tudo para os outros que não foram vigilantes. Nós precisamos ter a medida correta das coisas. E muitas vezes existem vampiros espirituais que sugam a nossa vida com Deus, que nos levam à mesa de fofoca, roubando a nossa unção. Vampiros espirituais que vêm falar maldosamente aos nossos ouvidos e nós deixamos entrar como uma varejeira que vai colocando aqui, ó. Sabe quando a ovelha vem a varejeira e coloca uma ferida, algo assim na orelha? Tem um nome. Como? Bicheira, isso aí. Coloca uma bicheira aqui. Porque a gente dá ouvidos a essas pessoas que são sanguessugas, porque ela não tem tempo para buscar a Deus, mas ela quer ficar cuidando da vida de todo mundo, quer ficar falando da vida de todo mundo. E muitas vezes a gente, para não ser mal educado, para ser bonzinho, para ser aceito, a gente ouve. E sabe o que acontece? Contamina a nossa unção. Aquela unção que é cara, que eu jejuei, que eu busquei, que eu demorei tempo para adquirir aquela unção. Aí eu fico aceitando aquelas migalhas, aquelas coisas que vêm me contaminar. Eu não quero saber da vida do outro. Eu não quero saber quem está com quem, onde foi, o que aconteceu. Não quero saber. Eu vou guardar a minha unção, o óleo, porque é tão precioso, que eu custei tempo para adquirir. Gente, é tempo de vida com Deus. Nós não podemos deixar sanguessugas, vampiros espirituais, roubar a nossa unção. Isso chama-se prudência. Seja prudente, diligente na sua vida com Deus, porque às vezes você ora, você jejua, você busca o Senhor, Deus te dá um monte de palavra, aí você sai daquilo ali e encontra com a nécia, com a louca, e aí você entrega tudo de bandeja, aquilo que você custou para adquirir. Então aprenda a buscar ao Senhor e guardar o óleo precioso. Deus nos chamou para ser prudentes. Amém, meus irmãos? E lá no final, quero encerrar, lá no final dessa parábola, vai dizer o seguinte: ele respondeu, o noivo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nós não sabemos a hora da volta do nosso Senhor, mas nós sabemos que Ele vem. Ele não virá, Ele vem. É imperativo, Ele vem. Eu aguardo todos os dias. Quero que o meu espírito anseie por Ele todos os dias, não só no culto de domingo, não só quando tem alguma pregação especial, quando tem alguém de fora, não só quando tem um congresso. É muito bom quando tem, mas não é sobre isso. É sobre ter vida com Deus, ter vida no altar. Queria que o louvor subisse, por favor. Aqui tem uma lamparina. Essa lamparina representa a nossa vida. Mas se eu tentar ligar essa lamparina, ela não tem luz. Ela é um objeto
decorativo. Só vale para decorar. Ela não vai iluminar. Ela está sem luz, está sem pilha aqui, ó. Ela é mais moderna. E às vezes a gente olha para um objeto decorativo, olha para uma lamparina, olha para a vida de alguém e ela é tão florida. Olha o Instagram, é tão bonito, viagens. Uau! Que belo casamento. Que família bonita. Olha quantas coisas, de quantas coisas se alimenta. Olha que bonito. Mas não tem vida muitas vezes. Mas a gente se deixa enganar porque nós olhamos, enxergamos a aparência. Mas o nosso Deus enxerga o interior. Uma lamparina, uma vida muito bonita, muito arrumada, não tem valor para Deus. Mas Deus nos adverte: vigiai, vigiai. Até poderia ter uma falsa luz aqui, mas o dia em que terminasse a pilha, a bateria, seja o que for, não teria mais luz própria. Agora tem aqui uma outra lamparina. Essa lamparina, ela está um pouco desgastada. Ela não está tão bonita. Ela já foi muito usada. Mas essa lamparina aqui, ela tem óleo. Ela tem fogo do Espírito. Essa lamparina aqui, é assim que Deus quer. Que Deus quer nos encontrar, Jesus quer nos encontrar. Gostaria que, por favor, que acendesse essa lamparina. Por gentileza. Será que pode acender? Por favor. Que essa lamparina seja acesa agora. E que ela seja o símbolo do Espírito Santo em nós. Que a nossa vida seja assim, como essa lamparina. Representa a nossa vida. Que nós possamos ser a noiva prudente. Que tenhamos azeite de sobra, reserva, para quando o Senhor nos encontrar, Ele nos encontre assim. Que nós possamos iluminar o caminho. Que nós possamos ser luz. O Senhor Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar uma lamparina embaixo da mesa. Não se pode colocar, esconder, porque ela tem luz. Ela não vai ficar escondida. De longe vão avistar. E o Senhor Jesus, Ele vai olhar e vai ver aonde tem uma lamparina, uma vida acesa, uma vida cheia de óleo, uma vida que busca, uma vida cheia da presença. Ele vai identificar de longe. Ele vai dizer: bem-vindos, bem-vindos, servo bom e fiel, entrar para o gozo do seu Senhor. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Você pode ficar em pé. O Senhor vem. Ele está vindo. Ele está voltando. Ele não tardará. Mas se Ele tardar, mesmo que Ele tarde, que a nossa lâmpada esteja acesa. Acesa. Amém? Que essa palavra possa queimar no seu coração, como alguém que vigia o tempo todo, que ama o seu Senhor, como alguém que
vai para casa hoje e vai fazer um compromisso com o Senhor, vai dizer: Senhor, eu não quero mais viver do óleo dos outros, eu